Esse homem de Deus que veio nos abençoar, recebeu o nosso convite e aceitou, né? E eu fico feliz e agradeço, pastor, por você estar aqui. Estendo as mãos aqui para frente, vamos abençoá-lo nessa quarta profética da porção dobrada. Pai, nós abençoamos o teu servo, porta-voz dos céus para a nossa vida nessa noite, para essa igreja. Usa-o mais uma vez, ó Deus, que essa noite, como nós declaramos, seja uma noite de milagre, meu Pai. Que a porta da palavra seja aberta sobre este lugar, que essa atmosfera, Senhor, espiritual, possa atingir a todos nessa noite, que seja de fato uma noite de salvação, em o nome de Jesus. Vamos recebê-lo com muita alegria, vamos? Dando glória a Deus. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade entre nós. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Amém. Quem veio receber o melhor de Deus nessa noite? Diga para o teu irmão, Deus tem algo reservado para você. Diga, você não sai da mesma forma que você entrou. Fala para ele, o negócio hoje já começou diferente. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo 17, verso 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Enquanto você encontra aí, quero estender aqui a minha gratidão a Deus, ao reverendo e família, pela confiança mais uma vez, né, de nos convidar para estar aqui. A igreja do Senhor que veio ouvir uma palavra. Agradeço pelo carinho de muitos irmãos que tem o meu contato, que fala comigo, sempre nos estende o convite para poder voltar, e hoje eu vejo já a Quadrangular como a minha casa, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Quem encontrou? Para ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Verso 24, e a gente encerra. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, e você diz amém. Tome o vosso assento com alegria. Queridos, redobre a sua atenção, eu prometo não alongar muito. Se tem um cabra que quer terminar logo, sou eu, porque a responsabilidade é muito grande. E se nós formos observar o texto que nós acabamos de fazer menção, se olharmos para o texto, se olharmos para o contexto em si, a gente vai observar que Israel agora está passando por um dos piores processos da sua história. Você pode me acompanhar com o fundo, por gentileza? Se você for parar para analisar o texto, Israel vive agora uma decadência espiritual, moral. Porque se eu falar de Israel para você, a primeira coisa que vai te lembrar Israel é o Deus Todo-Poderoso que Israel tem. Se falarmos sobre Israel, você vai logo lembrar das grandezas que o Deus de Israel fez, faz e sempre fará. Mas a Bíblia diz que quando o rei Acabe torna-se rei de Israel, ele decide fazer aquilo que é de desagrado à voz do Senhor. E junto com fazer o que não agradava a Deus, ele logo se casa com uma mulher chamada Jezabel, e nós já conhecemos a história. Trouxe a idolatria. Aqueles remanescentes, aqueles que foram fiéis, aqueles que tinham coragem ainda de profetizar contra, uns morreram, outros tiveram que se esconder. Mas no meio de muitos escondidos, no meio de muitos mortos, se levantou um que não teve medo de confrontar o pecado, de confrontar o mal, de se levantar em nome do Deus verdadeiro e dizer: olha, os altares que foram erguidos nessa terra sempre foi ao Deus único e verdadeiro. Nós não aceitamos que altares a Baal, a deuses pagãos, sejam levantados aqui em Samaria. Se verdadeiramente o Deus de vocês é Deus, eu vou falar segundo a minha palavra, disse Elias. Não chove, nem orvalho cai sobre a terra. Irmão, o negócio aqui tem que ser sério. Porque ele não disse, o Senhor mandou. Ele disse, segundo a minha palavra, não chove, nem orvalho cai sobre a terra. Eu quero que você redobre a sua atenção aqui, porque poucas vezes falo sobre o que vou dizer aqui. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida e tem momentos que você está passando por uma certa situação que parece que todos te abandonaram, mas todos não te abandonaram. Tem coisas que Deus permite porque Ele quer ter um particular com você. E se tiver um ou dois abrindo uma porta para você, te ajudando, te abençoando, na sua mente, na mente de muitos, nunca vai ser Deus. Na mente de uns é sorte. Na mente de uns é a família que ajuda. Na mente de uns é os amigos. Então, para Deus reinar soberano e você entender que é Deus fazendo, tem momento que portas que você acharia que nunca se fechar, se fecha. E amigos que você acha que nunca te abandonaria, te abandona. Telefone que sempre tocava já não toca mais. Nem para pedir toca. Porque quando Deus quer ter um particular com alguém, Ele sabe como tratar. E Deus olha para Elias e diz assim: Elias, foge. Porque como tu falara que não vai chover, nem orvalho vai cair, não vai acontecer, então foge. Vai para junto do ribeiro de Querite, lá você vai beber da água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos do céu que te leve pão e carne para que te sustente. E você vai permanecer ali até que eu libere uma segunda ordem. E a Bíblia diz que Elias ouve a voz do Senhor e vai para o Querite. Talvez você não está entendendo, vai entender no final.
Deus sabe como é difícil para mim pregar isso aqui e falar o que vou falar, mas eu sobrevivi. E talvez quando você começar a me ouvir falar, você vai dizer: eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso. E se eu passar, eu sei que no final Deus me dará vitória. Basta permanecermos fiéis. Mas a Bíblia diz que enquanto Elias estava no Querite, em um outro lugar, em Sarepta, havia uma mulher viúva. Viúva esta que tinha um filho, mas não tinha mais o seu marido provedor. E como havia uma seca, a sua providência começa a se esvair. A cada dia que passava, ela olhava para a panela e via a farinha diminuindo. Olhava para a botija e via o azeite diminuindo. Só que se observarmos aqui, comparando aos tempos de hoje, a mulher se desenvolveu, a mulher ocupou de fato o seu espaço. Hoje mulher conduz avião. Hoje mulher administra empresa. Hoje mulher administra o lar. Hoje mulher médica, mulher advogada, mulher juíza, doutora, promotora. Hoje a mulher, ela realmente ocupou o seu espaço. Hoje a mulher é independente, hoje a mulher tem voz. Mas no tempo dessa viúva, ela era apenas a viúva, uma mulher. Que nos tempos dela, a menina quando nascia, ela ficava aos cuidados da mãe. Porque a mãe, ela ia pegar os seus cuidados e ia ensinar como cozinhar. Ia ensinar como cuidar dos filhos. Ia ensinar como cuidar da casa. Ia ensinar como se preparar, porque ela naquele momento era filha, mas um dia seria esposa. Quando nascia o menino ficava aos cuidados do pai. O pai levava para a lida, levava para a roça, começava a ensinar e dizia: olha, o homem tem que sobreviver e manter a sua família do suor do seu rosto. E a manutenção vem do seu esforço, vem do seu trabalho. O menino quando nascia, ele era criado por o pai de uma forma. A menina pela mãe de outra forma. Para que quando se encontrasse, cada um soubesse o seu papel dentro do lar. Então quando eu vejo essa mulher viúva, vivendo uma escassez, não tem o provedor, o marido quem trazia o sustento, ela olha em meio à seca e vê que aquilo que tinha da sua sobrevivência a cada dia estava se esvaindo. E a cada dia ela saía, pegava os gravetos, preparava aquele alimento, tirava da farinha, tirava do azeite, e a cada dia ficava menor. Ela olhava a quantidade, sempre menor. Mas com a falta de água, com a falta de chuva, com a falta de orvalho, o ribeiro de Querite, ele começa a se secar. Mas Deus sabia que aquilo que a mulher tinha para sobrevivência estava se acabando. Entende isso aqui? Enquanto ela olhava para a panela e para a botija e tinha azeite e estava diminuindo, Deus estava em silêncio. Sabe por que Deus estava em silêncio? Porque ainda tinha para um dia, para 2 dias, para 3 dias. Enquanto tiver, Deus não vai se manifestar. Porque enquanto tem possibilidade, ao homem foi dado o poder. Enquanto a medicina diz, tem jeito, Deus está em silêncio. Enquanto os médicos dizem, um simples exame vai resolver, Deus sempre fica em silêncio. Mas quando os exames, a medicina olha e diz, não tem mais jeito, aí entra o Deus das causas impossíveis. Porque aquilo que é possível, Deus deixou para o homem natural. Conhecimento, sabedoria, inteligência, ciência. Mas Deus não deu ao homem o poder de fazer milagre. Em um belo dia, a mulher olha e vê que tem a penúltima refeição.
o penúltimo azeite. Ela diz: eu faço hoje para mim, meu filho, a gente come. Aí amanhã eu faço, a gente come de novo, não tem mais nada, a gente espera a morte. Aí Deus fala com Elias: Elias, sai de junto do ribeiro, porque as águas estão se secando. Mas eu já ordenei a uma mulher viúva lá em Sarepta que te sustente. Vá para lá, ela vai te sustentar. Não parece uma coisa meio fora da órbita, irmão? Parece um negócio assim estranho? A Bíblia diz que Elias obedece pela segunda vez e vai. Quando ele chega em Sarepta, que ele se depara com a mulher, escute isso aqui. A mulher, por certa vez, está saindo para fazer a última refeição, porque tinha a última farinha e o último azeite. Eu imagino ela olhando para o filho, dizendo assim: filho, essa é a última, é fazer, comer, esperar para morrer. Quando ela está pegando os cavacos, Elias se depara com ela e diz: mulher, volte lá, pega um pouco de água para que eu possa beber. Imagine você, chega na casa de uma mulher viúva, onde a escassez mora ali. Aí o cabra chega e pede uma coisa que está faltando no lugar: água. Ela poderia dizer assim: você é forte e saudável, vai procurar em outro lugar. Mas ela deixa o que está fazendo, entenda isso aqui, ela deixa o que está fazendo, ouve a voz do homem de Deus e obedece. Quando ela vai, traz a água e dá para ele, ele diz: mulher, faz o seguinte, volta lá, faz também um bolo, um negócio diferente assim, traz para mim. Ela olha para o profeta e diz: vive o Senhor teu Deus que nada tem, senão um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Está vendo aqui? Eu vim pegar o último graveto para ir lá fazer a última refeição, para que eu possa comer com meu filho e depois iremos morrer, porque não temos mais nada. Aí Elias diz assim para ela: faz tudo o que você está falando, faz tudo o que você projetou, faz tudo o que você está falando aí. Mas quando você entrar lá, tu vai fazer tudo isso primeiro para mim. Depois que você fizer para mim, aí você vai voltar lá e vai fazer para o teu filho. É preciso ter muita fé e acreditar para fazer isso. Tendo a última refeição no celeiro, você vê um filho chorando para comer e um homem lá fora, natural, olhando para você dizendo: faz primeiro para mim, depois tu volta e faz para teu filho. Segura aqui. 2015. Você vai entender porque estou pregando isso aqui. Eu acho que eu nunca preguei isso aqui, nunca falei sobre isso aqui. Hoje você vai sair daqui com uma convicção. Para quem você deve fazer primeiro? Para Deus ou para si? Hoje não é na quarta profética da unção, da porção dobrada? Hoje é o dia. Estava meditando em casa, cheguei aqui, comecei a ouvir o louvor, conversei um pouco com o reverendo, viu no decorrer do culto, Deus falando comigo: é aqui. Eu morava em Minas, 2015 voltei para Eunápolis. Pensa num ano que Deus falou: eu vou te tratar. Deus falou comigo: eu vou te tratar, tu não vai perecer, mas eu vou te tratar. Aí logo eu congregava numa igreja, o pastor não pôde mais ficar na direção devido à questão trabalho, viagens, e ele me deixou a cargo daquela igreja. E eu olhava para os quatro cantos e parece que eu fui abandonado, mas hoje eu sei que eu não fui abandonado. Foi Deus que criou uma situação para me trazer da forma que Ele queria. Não tinha apoio de cesta básica, não tinha apoio de alimentação, não tinha apoio de aluguel, não tinha apoio de nada.
não tinha uma ajuda de custo da igreja, nada. Deus estava me sustentando. Na época, Laura era novinha, pequenininha. E a gente estava lá em casa e Rose, ela sempre teve um pensamento. Ela falava assim para mim, eu estou aqui, casa de pastor, não pode faltar o café. Pode faltar outras coisas, mas café não pode. Porque o café diz muito. O café diz muito. E diz mesmo. Quer ver um exemplo aqui? Chega uma visita na tua casa. Tu pode ter o atacadão no seu celeiro, mas se tu não tiver o café e tu fala, não vou te servir o café porque não tem. Você pode ter o atacadão, que na mente da pessoa está passando pela prova. Deve estar sem nada em casa. Você tem tudo, mas não tem café. E ela disse assim para mim, casa de pastor, você recebe várias visitas, de quem pode, de quem não pode, de quem está necessitado, de quem tem para abençoar. E a gente sempre tem que ter o café para não transparecer a nossa necessidade. Sabe por quê? Quem tem que conhecer a sua necessidade é Deus. Não precisamos de status de WhatsApp, de Instagram, de nada. Quem tem que conhecer a sua necessidade é Deus. Deus. Como é que vai a tua casa? Vai bem em nome de Jesus. Pode não ter nada, mas tem Jesus. Não poste, irmão. Não poste, porque o que você precisa, Deus vai enviar das melhores formas possíveis. Ela disse assim para mim no dia, o café acabou, tem R$10 aqui, tu vai lá, compra R$5 de café na casa do tempero. Antigamente R$5 dá para você coar café quase a semana toda, hoje não dá nem para fazer uma coada. Mas hoje tem que ser 10 para poder fazer um café, se não for não vai. Mas naquele tempo dava. Aí ela disse assim, aí tu compra R$5 de pão para a gente tomar café. Eu disse, só tem essa? Ela falou, por enquanto no mais Deus proverá. Essa palavra tem que morar na tua casa e no teu coração. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Porque é dele que vem o teu socorro. Olha o café. E Deus te trouxe aqui hoje para falar com você diferente. Se tu acha que é abençoado, depois que terminar esse culto, coloque em prática o que Deus vai falar com você, a sua bênção vai dobrar. Tenha paciência comigo que eu sou assim mesmo. Ela disse assim, vai. Recebi a bênção da mulher e montei na bicicleta e fui. Quando eu chego na padaria, querida, me dê R$5 de pão, por favor. Eu pensei, os outros 5 eu vou depois comprar o café e ir para casa. Na hora que eu chego aqui, que eu peço o pão, Deus falou comigo diferente. Vai ter momentos que Deus vai falar com você aqui. E vai ter momentos que Ele vai falar. Nós que precisamos estar e ser sensível para ouvir a voz de Deus. E aí, muitas vezes ou quase todas, Deus não vai te usar quando você tiver mais um pouquinho. Ele sempre vai te usar quando você só tiver aquele. Deus falou aqui. A outra parte compra de pão e leva para Joaninha. O nome dela é outro, é para não citar nomes. Joaninha congregava comigo, era uma irmã da igreja, estava sempre comigo, uma irmã fiel. Deus falou comigo, compre a outra parte do pão e leve para Joaninha, porque em oração ela me pediu. Eu disse, não Deus, eu não posso levar não, porque Vidinha falou para mim que eu tenho que comprar o pão e o café.
Sério, irmãos. Sério, disse, não posso não, Senhor, porque eu só tenho esse. Deus falou comigo, faça isso, leva. Aí eu comecei a relutar. Quando eu vou pagar, olha o que a menina disse, pastor, tem certeza que o senhor não vai levar mais pão de Jesus pela Jesus? Eu falei, não, é só isso mesmo. Peguei os R$ 5 aqui com pão, montei na bicicleta e fui em frente. Pensa num cara atencioso para atender todo mundo que chegava, mas nesse dia o cara parece que não me enxergava. Chegava um, chegava outro, depois de mim o cara não me atendia. Eu digo, rapaz, que é isso? E Deus falou comigo, volta lá e ouve a minha voz, eu vou te abençoar. Faz primeiro para mim, meu filho. Faz primeiro para mim. Aí eu disse, sabe de um, eu vou fazer esse negócio. Nem que Vidinha me pega. Aí eu lembrei, eu compro o pão, levo para Joaninha, Joaninha é perto da casa de manhã. Eu já passo por lá na casa de manhã, pego um café, vou para casa, Vidinha nem descobre. Ó o plano, ó o plano. Voltei lá, a moça falou, pastor, eu sabia que o senhor ia voltar, tinha uma coisa tocando no meu coração, que tocou no meu também. Então me deu pão. Eu coloquei, irmão, um pão aqui e um pão aqui. Sério, diante de Deus, eu estou diante do altar. Eu parei assim na bicicleta aqui, com fé, mas com temor. Eu disse, Deus, que seja o Senhor mesmo que está falando comigo, porque se o Senhor não falar, eu não sei como eu vou chegar lá em casa. Aí montei na bicicletinha e cheguei. Irmãos, olha, eu chego e estou tremendo de falar. Quando eu cheguei na casa de Joaninha, irmã Joaninha, lá dentro ela respondeu, bem que a ovelha diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Aí desceu da escada, quando ela me avistou, ela disse, pastor, verdadeiramente Deus é Deus. Porque não tem muito tempo que eu orei a Deus e disse, ó Senhor, como seria bom se o Senhor enviasse um pão para mim aqui, Pai, porque eu não tenho. Irmãos, eu quase caio da bicicleta na hora. Eu disse, então desça, minha irmã, receba a bênção de Deus na sua vida. Depois que eu entreguei, ela olhou para mim e disse assim, pastor, que Deus multiplique na tua vida. Quando eu entreguei para ela o pão, Deus começou a trabalhar já lá do outro lado. Um irmão de Eunápolis, vendedor de carro, dizendo que o dia estava ruim, não tinha vendido nada. Aí dizendo que recebeu uma ligação para vender um carro, para ver na casa da pessoa. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para voltar lá em casa ainda. Na saída, a Laura pegou aqui na minha calça e disse assim, papai, compre iogurte com sujeirinha. Quem sabe o que é iogurte com sujeirinha? Quem sabe? Iogurte de ameixa. Não tem as coisinhas? Na mente dela tinha sujeira. Iogurte com sujeirinha. Eu olhei para a mãe dela, engoli seco, e ela bateu assim na cabeça de Laura e disse assim, fica tranquila, minha filha, Deus vai prover o iogurte para você. Ei, mulheres, ei, homens de Deus, quando a situação apertar, use a tua boca de profeta e diz, Deus proverá. Diga, Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai operar o milagre, Deus vai agir, porque Deus tem o poder, irmão, de fazer o sobrenatural. Uramanácia, andereva, xodocominácia. Aí esse irmão foi ver o carro. Quando ele vai ver o carro em determinado lugar, Deus o levou na Santos Dumont, em frente ao Rondelli. Ele foi mais obediente do que eu e mais rápido. Segundo ele, testemunhando, Deus disse, para aqui. Ele parou e disse, Senhor, é aqui o carro? Deus falou, não, entra aqui.
Já tinha entregado o pão. Deus falou, entra aqui. Hoje você vai abençoar o meu servo. Aí diz ele que entrou, irmãos, e parece que tinha um homem do lado dele. E começava a falar para ele, passa aqui, compra isso, pega aquilo, pega isso, pega aquilo, pega isso, pega aquilo, pega isso, pega aquilo. Ele foi pegando e colocando no carrinho. Mas uma coisa que me chama a atenção é que diz ele que ele não tinha nada para pegar no setor dos frios. E a avó disse para ele, vá no iogurte. Vá no iogurte. Eu não prego muito sobre isso, irmão. Vá no iogurte e pega aquele lá do fundo, o de sujeirinha. Aí diz ele que terminou, passou no caixa e Deus falou com ele, agora vá lá primeiro, abençoa ele e volta para ser abençoado. Não tinha vendido nada no dia. Aí quando eu estou indo para a casa de manhã, achando que o meu plano ia dar certo, o telefone toca. Quando eu olho o Vidinha, eu digo, meu Deus, Vidinha. Eu digo, não vou dizer que essa mulher adivinha porque ela é profeta e é crente. Mas será que ela sabia que eu ia para a casa de manhã? Oi, Vidinha. Você está onde? Não, você está onde? Não, eu estou indo ali fazer um projeto. Deixa esse projeto quieto e vem para casa. Não, mas não deixa o café, venha para casa. Eu falei, a mulher descobriu que eu ia na casa de manhã. Ó. Ela descobriu que eu ia buscar o café. Creiam. Aí eu chego em casa desanimado. Falei, não trouxe o pão, não trouxe o café, trouxe só o pão. Quando eu cheguei, ela disse assim, guarda a bicicleta e dá uma entradinha aqui. Eu entrei, tinha uma caixa na parte assim do canto da casa. Ela disse assim, apareceu um irmão aqui, eu não o conheço, mas ele falou que te conhece. Ele deixou umas coisas aqui. E eu não queria tocar em nada antes que você chegasse aqui para poder abençoar. Por mais que já está abençoado, mas eu queria que você orasse. Na verdade, ela queria que eu visse o milagre. Quando eu cheguei, que eu abri assim, aí estava lá vários cafés, tinha feijão, tinha tudo que você possa imaginar assim de coisa básica. Mas quando eu olhei no canto da caixa, está o iogurte de sujeirinha, irmão. Quando eu olhei pro iogurte de sujeirinha, aí eu comecei a entender que quando você faz primeiro para Deus, o milagre lá vai acontecer. Quando você faz primeiro para Deus, Ele vai retribuir a sua fé. Ela olhou para mim e disse assim, continue fazendo a obra de Deus, sem reclamar, sem questionar, continue em silêncio, continue sem falar para os outros, porque aquilo que nós necessitamos, Deus Ele providencia. Aí Laura já pegou aquele iogurte de sujeirinha e já botou num copo e já saiu numa alegria. E ela disse assim, vamos viver o propósito de Deus em silêncio. Não que eu estava falando, mas disse assim, olha, isso aqui é para aumentar a sua fé. Essa prova vai passar. Não nos abandonaram. Deus é que está cuidando de nós. Vamos encerrar? Vou encerrar agora. A mulher volta e vai fazer o último, segundo o coração dela, o último. A última farinha, o último azeite. Coloca onde ela sempre fazia, o mesmo fogo, o mesmo fogão, a mesma panela. Aí ela termina, reverendo. Eu imagino ela pegando aqui a última refeição.
Aí aqui ela tem um filho chorando, dizendo: me dá. Mas é o último. Lá fora tem nada mais, nada menos que Elias dizendo para ela: é para mim. Mas o filho diz: mamãe, só tem esse. Aí Elias diz: a palavra só se cumpre se você fazer primeiro para. Aí ela está entre obedecer o profeta e fazer pelo filho. Era o último. Mas ela toma a decisão de entregar primeiro para o profeta. Eu já vou encerrar. Ela deixa o filho em casa. O profeta está lá fora. Ela pega a última comida, segundo e calçada no que o profeta disse, na palavra profética: vai, faz primeiro para mim, depois volta lá e faz para ti e para teu. Enquanto ela vem e não entrega, está em mãos, o profeta está em silêncio. A palavra profética está na agulha. Mas quando ela entrega, que ele recebe, está em seu poder, Elias agora olha para ela e diz: agora volta lá, faz para você e também para teu filho. Ei, pastor, como? Quando ela fez, não tinha mais farinha, não tinha mais azeite. Só que antes de duvidar, ela creu. Antes de questionar, ela adorou. Antes de duvidar, ela obedeceu. Só entrega o último que tem quem crê naquele que mandou, que pode, que vai fazer a restituição. Quando Elias recebe e diz: agora vai e faz para ti e para teu filho, ela volta, pega a graveta e entra em casa. Quando ela chega lá, ela vê farinha e vê azeite. Dava para uma refeição. Ela pega e faz para o filho e para ela. Quando ela olha para a farinha e para o azeite, está outra porção. No outro dia ela vai, pega a mesma farinha, o mesmo azeite, outra porção. Deus providenciou o que ela precisava até que veio chuva sobre a terra. Deus não vai te desamparar. Salmos capítulo 25, versículo 37. Fui moço, agora sou velho. Perdão, 37, verso 25. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Pastor, no tempo que você estava na prova, passou fome? Não, mas também não sobrava. Sim, pastor, não sobrava, porque geralmente quando sobra, perde. Deus providenciava para mim tudo o que eu precisava até o dia que findou a minha provação. E eu já quero encerrar aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por uma situação que eu já passei e ouviu essa palavra: permaneça em silêncio, mas com fé. Permaneça em silêncio, mas crendo. E quando Deus requisitar o último, leve com amor e gratidão. Sabe por quê? Porque quando Deus chegou para Abraão e disse: eu quero o seu melhor. Você sabe o que Abraão disse? Te darei, Senhor. Te darei.
Mas talvez você nunca passou por essa partezinha aqui, ó, no meio do trajeto. Ele vai com o moço, vai com os animais, vai com Isaac. O cordeiro não vai junto. Mas quando ele deixa os moços até certo ponto, aí os moços perguntam: e aí, meu senhor? Ele diz assim: irei com meu filho sacrificar. Espere aqui até nós voltarmos. Ele sabia que estava levando o único para Deus, o seu melhor, mas sabia que no momento certo Deus para si ia preparar o cordeiro. Ou foi Abraão que disse: não vou matar não, Senhor, já está bom. Deus que disse: dar-te mão, Abraão, não faça tal coisa, porque já provaste para mim o teu amor, eis ali o cordeiro para o sacrifício. Mas Deus quer saber até onde vai a sua fé. E quando eu falo sobre dar o seu melhor e dar o último, eu não aplico só a questão financeira, a parte da manutenção, a parte da fidelidade em espécie. Eu falo na fidelidade em adorar a Deus. Eu falo na fidelidade em compromisso com as coisas de Deus. Eu falo em compromisso em vir cultuar e adorar a Deus. Eu falo em compromisso de dar o seu melhor para Deus. Porque a vida não é só feita de dinheiro. A vida é feita de compromisso, de fidelidade, de respeito, de compromisso. E isso é o que Deus requer de nós. Mas sabe quando é que Deus vai fazer isso? Quando nós optarmos primeiro em fazer para Ele. Reverendo, por gentileza. Cantor Leandro, por gentileza. Fique de pé em nome de Jesus. Antes de passar o microfone aqui para o reverendo, eu queria deixar uma coisa simples, mas cravada no seu coração. Ele vai orar. E eu gostaria que você desligasse de alguma coisa que pode prender a sua atenção agora. Quem aqui espera que Deus faça alguma coisa por você que Ele ainda não fez? Quem espera? Eu tenho que parabenizar vocês pela coragem, tá? Eu já preguei na igreja que eu perguntei quem quer ir para o céu. Muitos ficou com a mão fechada. Quantos querem que Deus faça por você o que Ele ainda não fez? Eu posso liberar uma palavra profética para a tua vida? Não é, eu vou liberar uma palavra. Então faça para Deus aquilo que você nunca fez. Saia por aquela porta convicto de uma coisa: eu vou fazer para Deus aquilo que eu nunca fiz. E você vai ver Deus fazer por você aquilo que você sempre sonhou. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Da mesma forma que eu passei pelo estreito e Deus me amparou, faça primeiro para Deus e Ele também vai te amparar. Deus abençoe, muito obrigado. Abençoe.